Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ana Paula Soldar e hoje eu preparei uma aula para vocês sobre ecologia. Então vamos ao que interessa. A palavra ecologia, ela é a junção de dois termos gregos, tá? Oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então podemos dizer que a palavra ecologia é o estudo da casa. Será? Somente estudo do ambiente? Hoje em dia, nós temos uma definição muito mais abrangente, tá? Que leva em consideração dois termos da biologia. Primeiro, a ecobiose, que é a relação dos seres vivos com o ambiente, tá? E nós temos a alelobiose, que é a relação dos seres vivos entre si, tá? Então, podemos dizer que a ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos, eles vão estar se relacionando de diversas formas, e destes seres vivos com o ambiente, eles vão estar influenciando no meio ambiente, tá? Então essa é a definição muito mais abrangente do que só o significado da palavra. Existem outros conceitos básicos aqui em ecologia. Hábitat, então vamos aprender a falar, né? Não é habitat, tá? A gente escreve habitat, mas a gente fala hábitat. O que vai ser o hábitat? É como se fosse o endereço da espécie, é o local onde a espécie pode ser encontrada. Aqui nós temos o exemplo das leoas, que são encontradas aonde? Na savana africana. E aqui nós temos o exemplo dos ursos pandas, que são encontrados aonde? Na China, né? Então, cada um tem o seu hábitat, e cada espécie vai ter o seu hábitat, seu local onde é encontrada naturalmente, tá? Nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É a função que a espécie desempenha no seu hábitat. Então, se o hábitat é como se fosse um endereço, o nicho ecológico é como se fosse a profissão da espécie, é o que a espécie está fazendo ali no ecossistema, ali no ambiente. Então aqui nós temos o exemplo do pica-pau, ele fica ali bicando a madeira, né? Tem gente que pensa que ele se alimenta da madeira, mas não, ele se alimenta das larvas de insetos que estão aqui, ó, a madeira. Tá? Ele fica ali de cabeça para baixo porque ele tem essas garras, né, próprias para poder ficar desse jeito, tá? Ele agarra mesmo ali. E nós temos aqui o tucano, que também é uma outra ave, que ele tem um bico bem maior e ele vai se alimentar de frutos, né? Pequenos frutos. Então eu posso dizer que o tucano, ele tem lá um tipo de alimentação, de modo de vida, né? E o pica-pau tem outro, então cada um tem o seu nicho ecológico, tá? Diferente um do outro, eles não vão competir, tá? Quanto mais próximo for o nicho ecológico, mais eles poderiam competir na natureza. Aqui eles não estão competindo, mesmo vivendo aí no mesmo hábitat, até na mesma árvore ali, tá? Na mesma floresta, na mesma árvore. Então eles não competem, tá certo? Aí nós temos os níveis de organização da ecologia. Desse lado aqui nós temos a citologia, estudando desde o átomo, vários átomos formam molécula, várias moléculas formam organelas, várias organelas formam a célula, várias células formam tecido, vários tecidos formam órgão, vários órgãos formam sistema, ai cansei, e vários sistemas formam organismo. Então nós temos esse nível de organização que a gente estuda na citologia, tá? Já na ecologia, o nível mais simples que a gente vai estudar é o organismo já, não é mais o átomo. Então aqui a gente já vai começar no organismo, tá? Vários organismos vão formar uma população, várias populações formam uma comunidade, várias comunidades formam um ecossistema, e aí todos os ecossistemas vão formar a biosfera, tá? Então, na ecologia, a gente começa já desde o organismo, e não mais aqui do átomo, molécula. Isso aqui a gente deixa para outra parte da biologia, que é a citologia, tá certo? Espécie, o que vai ser a espécie? Como é que eu sei que um indivíduo é da mesma espécie que outro? Espécie é o conjunto de indivíduos que são muito semelhantes, né? Primeiro eles têm que ser semelhantes entre si. E eles vão ser capazes de intercruzarem, né? E isso naturalmente, produzindo descendentes férteis, tá? Então, aí você pode me perguntar, professora, o jumento com a égua, eles são espécies diferentes, né? Sim, são espécies diferentes. O jumento é totalmente diferente da égua. Mas eles conseguem se reproduzir, não conseguem? Conseguem se reproduzir. Produzindo então a mula, que vem do cruzamento deles dois. Só que eles conseguem se reproduzir, mas eles não são parecidos, ó, não são semelhantes. E também a mula, ela não é
ela não é fértil, ela vai ser um indivíduo aí híbrido e não vai ser fértil, tá? Então, nenhum dos três aqui são da mesma espécie, tá? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa uma determinada área, num determinado período de tempo. Então, nós temos aqui, ó, 3 formiguinhas levando as folhas lá para o formigueiro. As formigas, pessoal, elas não se alimentam das folhas, tá? Elas se alimentam dos fungos que vão decompor essas folhas, tá? Tá, então nós temos aqui 3 indivíduos que fazem parte o quê? De uma mesma população, porque são indivíduos semelhantes, né, da mesma espécie, e estão formando uma população. Comunidade ou biocenose, o que vai ser isso? É o conjunto de várias populações, né, diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente uma com as outras, né? Então, coloquei aqui o fundo do mar, nós temos aqui várias populações, tem essas populações de peixes laranjas aqui, esses outros peixes, tem aqui os corais, tem aqui as esponjas, né? Várias populações que estão mantendo relações umas com as outras, né? De forma direta ou indireta. Então, umas se alimentam da outra, tartarugas se alimentam de peixes, e a esponja serve de abrigo para outros peixinhos, para a anêmona que está aqui. Então, a relação que eles mantêm umas com as outras, né, faz com que eles estejam ali numa comunidade, tá certo? Essas relações ecológicas a gente vai ver numa outra oportunidade, não hoje, tá? Ecossistema. O que vai ser o ecossistema? Vai ser o conjunto formado pelos fatores bióticos, que são os seres vivos, mais os fatores abióticos, que são os fatores físicos do meio. Que fatores físicos são esses? Luz, água, né? São fatores que não têm vida, mas são importantes. Oxigênio, né? Todos esses fatores são importantes aí. Então, quando você tem no ambiente seres vivos e mais esses fatores, eu tenho um ecossistema, tá? Então, exemplo de ecossistema: lagoa, deserto, floresta. Aqui nós temos o deserto. Ele não é tão rico de diversidade assim como uma floresta, por exemplo, mas tem lá vegetação rasteira, tem cactos, né, que são adaptados para esse tipo de ambiente. Deve ter animais ali também. Deve ter animais ali também, como lagartos, cobras, que são mais adaptados para esse tipo de ambiente também. Então, é um ecossistema. Tem seres vivos? Tem. Tem a luz chegando ali? Muita luz, né? Muita luz, é bem quente ali. Tem também água, pouca água, mas tem, né? Então, nós temos aqui um ecossistema, tá? Biosfera. Biosfera já vai ser o conjunto formado por todos os ecossistemas da Terra, onde é possível haver vida, tá? Então, nós temos aqui o globo mostrando aqui, bio quer dizer vida, né? Esfera, o globo terrestre. Então, todos os ecossistemas vão formar a biosfera, tá? Bem simples isso daí. Aí, para completar aqui, eu vou deixar aqui a diferença entre preservação e conservação. Quando se fala, vamos preservar o meio ambiente, conservar, é a mesma coisa? Preservação, gente, você não pode mexer, tá? Uma área de preservação, ninguém pode mexer, ninguém pode arrancar uma árvore lá, tá? Geralmente essas áreas, elas têm espécies que estão em extinção, por isso que preservação a gente não mexe, preservado. Já conservação, já vai ser o quê? Você vai poder mexer naquela área, você vai poder arrancar uma árvore, você vai poder, mas você vai ter que plantar outras, né, em contrapartida. Você pode matar um animal para se alimentar, por exemplo. Você vai usar, mas você vai usar com sustentabilidade, de forma sustentável, né, com consciência. Então, essa é a principal diferença entre preservar e conservar, tá certo? E para encerrar a nossa aula de hoje, eu deixei aqui uma mensagem para vocês: desistir nunca. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.